Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13 por diante, a leitura oficial no capítulo 12, versículo 19, onde a epígrafe do texto diz assim, a parábola do rico insensato. Primeiro que essa palavra parábola significa uma narrativa imaginária. Jesus ele se utiliza de uma narrativa imaginária, de uma história, para transmitir um ensinamento. E esse ensinamento aqui de Jesus é um ensinamento de muita importância, é algo muito sério, e que nós devemos, irmãos, nos debruçar, prestar atenção, ouvir e receber, porque é algo de extrema importância. Então aqui, para abrir a palavra, aqui a mensagem, parábola é uma narrativa imaginária, é uma história. Jesus, ele se utiliza de uma história para passar um ensinamento. Sempre que ele fala de uma parábola, ele está falando de um ensinamento, ele está aplicando um ensinamento. E Jesus, ele vai narrar no capítulo 12, como lemos aqui no versículo 13, e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Então nós podemos ver no texto, na história, que havia um problema familiar de ordem financeira. Dois irmãos brigando por causa de bens materiais. O texto aqui não diz, não fala do pai desses dois homens. O texto não fala do pai, mas dá-nos a entender, conjecturando, que o pai partiu deixando o quê? Heranças, deixando bens materiais, deixando fortuna. E os dois irmãos aqui estão numa guerra tremenda para ver quem é que vai ficar. Esse homem aqui, o texto está mostrando que ele quer a parte dele na herança, que supostamente o pai morreu e deixou. Ele briga por causa da herança dele, ele briga por causa do direito dele. Já o outro irmão, na história, não quer dividir nada. Provavelmente o outro irmão deve ser o irmão primogênito, deve ser o irmão primogênito, aquele que nasceu primeiro. O texto vai dar a entender isso, que o irmão primogênito não quer repartir, dividir, dar a esse outro irmão a parte que lhe cabe, a parte que é dele por direito. Aleluia. E ele pede para Jesus intervir, irmão. Ele pede para Jesus resolver. É quando Jesus vai dizer, em outras palavras, olha, você está aí um problema familiar, e Jesus vai dizer, quem pôs a mim, é quando ele diz, homem, quem me pôs a mim por juiz, ou repartidor. Em outras palavras, eu sou algum advogado? Eu sou algum advogado para resolver aí o teu problema com o teu irmão? Quem me colocou como juiz? Quem me colocou como advogado para resolver? Por quê? Porque esse assunto aqui é um assunto de ordem, ou melhor, é um assunto, irmã Jeane, do mundo jurídico. E Jesus vai dizer, quem me colocou, quem me pôs, quem me levantou por juiz? Por repartidor, eu vou dizer para teu irmão repartir a herança? Eu vou falar com o teu irmão, em outras palavras, para ele dar a tua parte? Aí Jesus, ele vai, o texto vai descorrendo aqui,
E no versículo 15, olha o que é que Jesus ele vai dizer. Ele disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. E o que é avareza? Avareza é ganância. Avareza é ganância. Guardai-vos, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa, sujeito determinado, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida, em outras palavras, a vida eterna não consiste em bens materiais. A vida eterna não consiste nos bens materiais, nas coisas deste mundo. E na verdade, aqui no texto, observe, Jesus está ali ensinando. Quando esse homem, ele entra em cena, ele entra no cenário, observe que ele não procura Jesus para ter perdão e salvação. Ele procura Jesus para receber uma bênção material. Ele não está aqui na igreja, vamos dizer assim, para receber a vida eterna. Ele está ali para buscar uma bênção terrena, uma bênção material. Ele não vai buscar Deus para receber a vida eterna, não, perdão, não. Ele vai buscar Jesus para que Jesus resolva, para que Jesus pudesse resolver o rolo dele com o irmão. Ele estava com o rolo com o irmão e ele queria que Jesus resolvesse o rolo dele com o irmão dele. Jesus estava interessado em dar a ele perdão e vida eterna. E o interesse dele estava tão somente nas coisas passageiras, nas coisas materiais. É um alerta para nós, porque muitas vezes a nossa mente está nas coisas, está mais nas coisas materiais e nas coisas da terra do que nas coisas do céu. A nossa mente está mais nas coisas deste mundo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas não se prepara para a volta de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso aqui, irmão, dá para a gente aplicar para o dia de hoje. Glória a Deus. As igrejas estão abarrotadas de pessoas que não estão buscando Jesus para receber vida eterna, não. Estão buscando Jesus para receber bênçãos materiais. Aleluia. Eu vou para o culto da irmã Joana, porque lá está saindo a chave de casa, chave de carro, chave de apartamento e conta gorda. Eu vou para o culto do irmão Joãozinho, sapatinho de fogo, que lá a turma voa, a turma sobe pelas paredes e tem bênção para mim, tem vitória para mim. As pessoas estão, irmão, invertendo os valores. Primeiro é o reino, não é as coisas do mundo. Primeiro é o reino. É o que o texto vai dizer em Mateus 6,33. Jesus falou: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que fala da verdade, e estas coisas, não é as demais, é estas, e estas coisas, isto é, aquilo que nós precisamos, vos serão acrescentadas. Tudo quanto aí você precisa, o Pai vai mandar, o Pai vai acrescentar, o Pai vai prover, o Pai vai providenciar. Mas nós precisamos buscar primeiro o reino, primeiro as coisas de cima, as coisas do alto, as coisas de Deus, o perdão dos pecados, a vida eterna. Primeiro as coisas de Deus. E quando você prioriza o reino de Deus, Deus vai cuidando das outras coisas. Quando você prioriza o reino, Deus vai trabalhando ao teu favor, ao teu benefício.
Quando você menos espera, a vitória está batendo na tua porta. A bênção chega, você canta o hino da vitória. Glória a Deus, Jesus. Então Jesus faz um alerta no versículo 15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, da ganância, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O 16: e propôs-lhe uma parábola, uma narrativa imaginária, uma história, dizendo: a herdade, isto é, a fazenda de um homem rico tinha produzido com o que? Abundância. Aí Jesus conta a história de um homem que está vivendo uma prosperidade muito grande, um tempo de prosperidade. Aleluia, Jesus. Diga para seu irmão: vai chegar o tempo de prosperidade da parte de Deus na tua vida. Mas enquanto o tempo não chega, priorize o reino, vá buscando o reino, vá priorizando as coisas do alto, e o tempo da bênção de Deus e da vitória vai chegar na tua vida, na minha vida. Olha o texto aí: herdade, fazenda. E Jesus, ele vai dizer que a riqueza deste homem, escute, ela produziu. Olha, a herdade de um homem rico tinha o quê? Produzido com abundância, prosperidade. A fazenda deste homem cresceu de forma muito grande. O homem começou a prosperar. Se ele já tinha, passou a ter mais. Ele começou a prosperar, começou a crescer. E no versículo 17, olha o que o homem, na narrativa que Jesus está contando, ele vai dizer: e arrazoava, isto é, ele pensava e dizia com ele mesmo. Olha o texto: e arrazoava ele, o que diz aí? No seu coração, isto é, ele pensava consigo mesmo e ele falava consigo mesmo. O que é que ele falava? Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. 18. Ele disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. Ali recolherei todas as minhas novidades, as outras coisas que estavam chegando, as minhas novidades, os bens que ele estava alcançando, as minhas novidades e os meus bens. O texto está falando aqui, irmão, de prosperidade. Ele começou a prosperar. Jesus conta, ele conta uma história. Havia um homem que estava prosperando, que era rico e começou a ficar mais rico ainda. Olha o 19: ainda o homem, e direi à minha alma: tens em depósito, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens. Olha aí, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Olha aí. Mas Deus lhe disse: louco, tolo, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus está fazendo uso dessa parábola para aplicar um ensinamento. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens, tudo o que tu tens, os teus bens, a tua riqueza, as tuas fazendas, tudo o que você tem materialmente falando, para que ficará? A tua alma, ela vai ser pedida. Você vai sair da terra, você vai morrer. E tudo que você tem materialmente falando vai ficar para quem? Olha o texto. E tudo que você tem, para quem ficará? O que tens preparado, para quem será? Olha o 21. Assim será aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aqui é muito forte, irmão. Assim é todo aquele, Jesus está dizendo que todo
aquele que prioriza, que busca riquezas, fama, sucesso, status, poder, e não prioriza o reino, é semelhante a este homem aqui, que até prosperou, até cresceu, até prosperou, mas partiu sem salvação, saiu da terra sem salvação. Jesus aplica o ensinamento. Observe no texto que Jesus ele fala primeiro de forma isolada, ele fala para o rapaz, para o homem, depois ele fala para todos. Ele fala primeiro com o homem, ele trata primeiro com ele, olha, quem que me pôs por juiz ou repartidor? Depois ele fala para a massa de pessoas que estão ali. E disse-lhes: acautelai-vos. Então a palavra não foi só para aquele homem, mas para o conjunto da coletividade. Aí Jesus falou para todos que estavam ali: cuidado com a ganância. Jesus está deixando claro que o jovem não estava preocupado com a salvação, o jovem não estava preocupado com a vida eterna, com a salvação. Ele estava preocupado com as coisas da terra, com as coisas deste mundo, com a ganância. Jesus olha para ele e Jesus vê nele o que? A ganância, a avareza, o homem preso nas coisas deste mundo, o homem preso nos bens materiais, o homem preso na riqueza, o homem preso. Jesus viu que o coração dele, a gente vai ver esses textos aqui, Jesus viu que o coração dele estava nas coisas do mundo, e Jesus vem com uma aplicação, aproveitando que ele abordou Jesus vem com uma aplicação para todo o povo que estava na escuta. Vocês devem ter cuidado com a avareza, com a ganância, em possuir dinheiro, em possuir, sabe, as coisas deste mundo. Vocês têm que ter cuidado. Jesus aproveita ali a história do rapaz para aplicar um ensinamento, e ele cita a história do homem que tinha tudo, mas não tinha o quê? Mas não tinha Deus. Tinha tudo, mas não tinha salvação. Tinha tudo, mas não tinha vida eterna. E hoje não é diferente. Muitas pessoas que têm muita coisa, mas não tem o nome escrito no livro do céu, no livro da vida. Tem muita coisa, tem mansões, tem muita coisa, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Não tem a verdadeira paz, não tem a verdadeira felicidade, não tem Jesus na sua vida, porque quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Mateus capítulo 16, versículo 26: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? É Jesus falando, que adianta? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O problema não está em ter, em possuir. A gente vai ver isso aqui. O problema está em colocar o coração nas coisas deste mundo. Aqui está o ponto, irmão. O problema é esse: é colocar o coração nas coisas deste mundo e não em Deus. A gente vai ver isso aqui no texto. Esse aqui é que é o problema. E Jesus, ele está trazendo ensinamento tanto para este homem que o abordou. Fala com meu irmão aí, mestre. Vamos lá comigo, vamos lá falar com ele, para ver se ele me dá a minha parte, a parte da herança que me cabe. Vamos lá falar com ele. Ele está preocupado com a herança dele, com coisas materiais. Está cheio de gente aí, irmão, preso nas coisas materiais, preso no dinheiro, preso nas coisas deste mundo. Aleluia, é verdade, Jesus. E vão ser pegos de surpresa. Porque a vida passa muito rápido, irmão. Jó capítulo 14, assim no primeiro: o homem nascido de mulher, ele é bem de poucos dias e cheio de inquietação. A nossa vida é comparada
É como o vapor da panela, que sobe logo, desaparece. Assim é eu e você, é como um culto ligeiro. Hoje você está aqui, amanhã não está mais. Assim é o ser humano, irmão. Hoje ele está aqui, amanhã não está mais. É por isso que nós precisamos estar com o Senhor Jesus, estar com Cristo. E Jesus aplica o ensinamento. Jesus aplica o ensinamento para esse homem aqui, como está aqui no texto. Porque essa é a preocupação dele. É as coisas terrenas, é as coisas materiais. E ele pede para Jesus ir com ele até o irmão dele para repartir, para que o irmão dele pudesse repartir a herança, que o cara estava com tudo e não queria repartir nada. Então deixa eu aproveitar para liberar aqui uma coisa, para virar o disco para a gente terminar. Escuta a palavra. Por causa de bens materiais, por causa de riqueza, por causa de dinheiro, por causa de poder, pessoas se matam. É filho matando pai e mãe, como há anos atrás passou na TV. A filha que matou o pai e a mãe por causa da fortuna, da herança, por causa da casa, por causa do carro, por causa da empresa. Filho armando para o pai e para a mãe: eu vou matar ele, vou ficar com tudo, que só tem ele herdeiro. E mata o pai, mata a mãe. Tem uns que a polícia, a justiça consegue descobrir, bota no xilindró, bota na cadeia. E tem outros que escapam da justiça do homem, mas não escapa da justiça divina, da justiça de Deus. A justiça do homem pode falhar, mas a de Deus não falha. Não vai escapar da justiça de Deus, não. Aleluia! Glória! Os bens materiais, a riqueza, irmão, leva o ser humano a brigar por um pedaço de terra. Eu já vi história, 2 caras na justiça por um pedacinho de terra, meu irmão, na fazenda. O cara invadiu um pedacinho de terra do outro. O sangue de Jesus tem poder. Foi parar na justiça, interior tem muito isso. Foi parar na justiça. E esse caso foi isso também do interior mesmo. O cara invadiu um pedaço de terra, o outro disse: não, mas esse pedacinho aqui é meu. Eu disse: não, esse pedacinho aqui é meu, rapaz. E o outro disse: não, mas esse pedaço é meu. Não, então você vai ver. E foi para a justiça, e o que perdeu, preparou tudo e tirou a vida do cara, por causa de um pedaço de terra, por causa de um pedaço de terreno. Um pedaço de terra, um pedaço de terreno. O ser humano é capaz de tirar a vida do outro por R$1, por coisas banais. O ser humano é capaz de tirar a vida do outro por causa de coisas temporais e passageiras. Os bens materiais, o dinheiro, leva o homem a cometer coisas terríveis, isto é, o amor ao dinheiro. E a gente vê isso aqui no texto. É por isso que Jesus, preste bem atenção, ele vai declarar, ele vai declarar em Mateus, no capítulo 6, não é verdade? E o versículo, capítulo 6, versículo de número 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Agora olha a continuação: não podeis servir a Deus e o que? E a riqueza ou mamon. Mamon aqui o Deus com D minúsculo, o falso Deus. Mamon aqui está falando do dinheiro, das riquezas. Mamon aqui está falando do dinheiro, da riqueza e dos bens materiais. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora escuta, no capítulo 6, versículo 24, Jesus ele coloca o dinheiro na posição de Senhor.
Está no capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Glória. Ninguém pode servir a dois senhores. Glória a Deus. Jesus coloca o dinheiro, os bens materiais na posição de Senhor. Agora entenda, Senhor aqui é na posição, né, de dominar. Olha o texto, ele coloca na posição de Senhor, né, na questão de poderio, porque o dinheiro prende, o dinheiro aprisiona, o amor ao dinheiro prende, o amor ao dinheiro aprisiona a pessoa. O amor ao dinheiro escraviza, o amor ao dinheiro leva o ser humano para longe de Deus e da palavra de Deus. O amor ao dinheiro afasta o ser humano de Deus. Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer, e ela faz do dinheiro seu Senhor, ela faz do dinheiro seu Deus. Olha aquele jovem rico. O Deus dele não era o Deus verdadeiro, era Mamon. Quando ele disse: ó, só falta uma coisa para ser perfeito, manda, pega tudo que tu tem, vem, dá aos pobres, depois tu vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu. Poxa, o semblante do cara caiu, o cara ficou preto, amarelo, laranja, mudou de cor. O texto diz que ele se entristeceu na hora por causa do dinheiro, da riqueza, por causa dos bens que ele tinha. Eu vou ter que abrir mão da minha riqueza, eu vou ter que abrir mão dos meus bens, eu vou ter que abrir mão do meu dinheiro, eu vou ter que abrir mão da minha fama. Vai ter, meu filho, porque o seu coração está nos bens materiais e na riqueza. Você fez da riqueza o seu Deus, o seu Senhor, e você só pode servir o único Senhor, é o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, Ele é o único Senhor. Olha o capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde é que está o teu tesouro? Porque onde tiver o teu tesouro, o teu coração está lá. E aqui eu vou abrir o leque. Se o teu coração está nos prazeres da carne, deixa eu falar aqui bem rasgado. Se o teu coração está no sexo, o texto está ensinando. Porque onde estiver o que? O vosso tesouro. Se o teu tesouro está no sexo, o teu coração está lá. Aleluia. Se o teu tesouro está no dinheiro, o teu coração está lá. Aleluia, Jesus. E N exemplos que a gente pode citar aqui. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração. E coração aqui não é órgão, não. Coração aqui é a sede dos pensamentos, das emoções. Aleluia. Coração aqui é isso. Onde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, o teu pensamento, o teu intelecto, as tuas emoções, o teu entendimento, vai estar tudo lá. É por isso, Senhor, que o nosso coração tem que estar em Deus. O nosso tesouro é Jesus, o nosso tesouro é o céu, o nosso tesouro é as coisas de Deus. Pelo menos tem que ser, né? Porque para muitos aí não é. Infelizmente, irmão, para muitos não é. Infelizmente, para muitos não é. E Jesus vai dizer: não poder servir a Deus e a Mamon, verso 24. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, não. Você tem que escolher, você tem que decidir. E aquele jovem decidiu. Jesus queria dar a ele a salvação, mas ele decidiu ficar com o dinheiro, com a riqueza. Ele fez da riqueza e do dinheiro seu Deus, e desprezou a vida eterna, deixou para lá a salvação. É o que muitos aí estão fazendo. Não quer a salvação, não quer a vida eterna. Outros só querem buscar Jesus para ter bens materiais, para receber coisas terrenas, e não querem o mais importante, que é o céu. Não querem o mais importante, que é o céu.
sério, irmão. Deixa eu citar para você aí no Salmo aqui, Aleluia. né? O Salmo, glória a Deus, 62, olha o que a Bíblia vai dizer. Glória. No Salmo 62, né? Não confieis na opressão, nem vos desfaleçais na rapina. Agora o que o texto vai dizer: se as vossas riquezas aumentaram, não tenhais nelas o coração. Se as vossas riquezas, é o que eu quero enfatizar, se as vossas riquezas aumentaram, se você tem prosperado, olha o texto, não pões o quê? Na prosperidade, no dinheiro, nos seus bens, o coração. É isso que Jesus está alertando: acautelai-vos, cuidado com a avareza, cuidado com o apego ao dinheiro, cuidado onde você está colocando o seu coração. Glória. Cuidado. O meu coração, o teu coração tem que estar em Deus. Aleluia. É em Deus que tem que estar o meu coração, em Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, estou caminhando para o fim. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, olha o texto. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são o quê? Temporais, e as que se não veem são eternas. Olha o texto. Vocês não devem colocar o coração de vocês nas coisas que são passageiras, nas coisas que são temporais. E ele vai dizer: ó, não atentando para as coisas que se veem, porque elas são o quê? Passageiras. Elas são passageiras, elas são temporais. Mas vamos atentar para as coisas espirituais, para as coisas do céu, para as coisas de Deus, para as coisas do alto, de cima. Aleluia. Glória. Deus. É ensinamento para mim, para você. É Deus falando para mim, para você. Agora não é só ouvir, é ouvir e guardar. Aleluia. Glória. A prioridade tem que ser Jesus. A prioridade tem que ser o reino de Deus. Aleluia. As coisas desse mundo são o quê? São passageiras. E o quê? E temporais. E pessoas brigando por causa de coisas passageiras e temporais. Um ser humano se matando, se perdendo. O apóstolo, ele vai falar, e ele vai alertar a igreja a ter cuidado. Não é só Jesus não, a gente vê também os apóstolos alertando a igreja a ter cuidado com o quê? Com a avareza, irmão. Aleluia. Glória. A gente vê isso, a igreja, os apóstolos ensinando a igreja a ter cuidado, a não colocar o coração nas coisas, né, passageiras e temporais. É algo, irmão, muito sério. E Deus fala conosco nesse dia de hoje, através da sua palavra. Eu quero encerrar com você lendo 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo de número 8, aliás, capítulo 5, versículo 9 e 10, ó: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e o quê? E ruína. Olha o 10. Porque
Porque o amor do dinheiro ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Olha aqui. Porque o amor ao dinheiro, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9 e 10, porque o amor ao dinheiro é o que? A espécie de toda espécie, né? É a espécie de todos os males. E nessa cobiça, né? E nessa cobiça, olha o texto, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Olha o texto 11: mas tu, ó homem de Deus, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a verdade, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. 1 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Timóteo capítulo 6, melhor dizendo aqui, versículo 9 e versículo 10. Então aqui eu vou fazer um resumo, irmão. O problema não é você ter bens materiais. A Bíblia não condena o homem a ter bens materiais. Porque Mateus 6,33, Jesus está dizendo qual é a prioridade. Ele não está anulando o homem, o ser humano, a crescer, a prosperar, a ter. Ele está dizendo qual é a prioridade: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em Mateus 6,33, ele não está anulando, ele não está dizendo que o ser humano, que o homem, não pode prosperar, não pode obter. Ele está dizendo qual é a prioridade. A prioridade não é as coisas da terra, a prioridade é as coisas do céu. E aqui no texto de 1 Timóteo capítulo 6, 9 e 10, quando o apóstolo fala no versículo 10, porque o amor ao dinheiro, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns o que? Se desviaram. Pessoas negaram a fé, pessoas deixaram Jesus, pessoas abriram mão da vida eterna por causa do quê? Por causa do quê? Da fama, do dinheiro, do poder, da riqueza, do sucesso. Abriram mão de Jesus. Hoje não é diferente, irmão. Está aí pessoas abrindo mão da fé verdadeira, da fé salvífica, abrindo mão da graça, caindo da fé, caindo da graça, abrindo mão do céu, abrindo mão da vida eterna por causa do amor ao dinheiro. E Jesus está nos alertando. Nessa cobiça, na cobiça de ter, de ser rico, nessa cobiça, nessa carreira para ser rico, para ser reconhecido, muitos têm se perdido. E no versículo 7 e 8, ele fala de uma vida simples. Não, veja bem, ele fala de uma vida simples, não condenando quem possui bens materiais, não é isso. Mas o que ele está dizendo é: você não deve se preocupar em buscar riqueza, em ser rico, sem priorizar o reino. Vocês não devem colocar o coração de vocês na riqueza, no dinheiro. Isso aqui é isso que o apóstolo está dizendo. Não é que você não pode ter, você pode ter, mas o que você não pode, o que eu não posso é colocar o coração, é fazer do dinheiro, da riqueza o nosso Deus. Aqui o apóstolo, ele está alertando Timóteo acerca dos falsos mestres, que buscam dinheiro, que buscam o quê? Sucesso, que buscam bens materiais. Paulo está dizendo a Timóteo: cuidado, Timóteo, você deve se guardar, você deve ficar longe da cobiça, do desejo, em obter isso e aquilo outro, em colocar o teu coração na riqueza. Mas ele vai dar aqui a receita, ó. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a verdade, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Você deve se manter firme, Timóteo, na fé, firme no amor.
firme na sã doutrina, firme na verdade, permaneça firme em uma vida com Deus, porque é uma vida com Deus que vai levar você para o céu. E por muitos colocar o coração, né, no dinheiro, na riqueza, se perderam, caíram da fé, caíram da graça, foram embora, se perderam, saíram do caminho que conduz ao céu, se corromperam. Porque, irmãos, hoje não é diferente, está cheio aí. As pessoas estão se corrompendo por causa do dinheiro, né? Repito, irmão, o problema não é o dinheiro. Deus quer que você tenha. Deus Ele dá, Deus Ele prospera. Ele é o Deus da prosperidade, como a gente viu aqui na parábola. O cara prosperou. Prosperar não é o problema. O problema é colocar o coração no dinheiro. Nós fomos feitos para dominar o dinheiro, não deixar o dinheiro nos dominar. Mas tem pessoas que o dinheiro domina ele e ela. Tem pessoas que o dinheiro é o Deus dele, é o Deus dela. E o Senhor está nos ensinando, né? Tem pessoas que deixam o dinheiro lhe escravizar. E tem pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus e rejeitam a verdade, rejeitam o Senhor Jesus. Outras vêm até para o reino, estão no reino, mas o Deus dele, o Deus dela é o quê? É a riqueza, é os bens materiais. Ah não, eu não abro mão, não é? Da minha casa, eu não abro mão disso, eu não abro mão daquilo. Se tiver de perder, eu não perco. Se tiver de abrir mão, eu não abro. A coisa é muito séria, irmão. A coisa é muito séria. Olha aqui um exemplo, Atos capítulo 5, Ananias e Safira, por causa da cobiça, por causa da avareza, da ganância, venderam a propriedade e mentiram. Como Pedro disse: por que Satanás encheu o coração de vocês? Por que vocês deixaram Satanás encher o coração de vocês? Vocês mentiram, não aos homens, mas a Deus. E a Bíblia diz que Ananias e Safira morreram, irmão, perderam a vida. Por quê? Se corromperam. Venderam a propriedade. O acordo era botar tudo nos pés dos apóstolos, e eles botaram uma parte e ficaram com a outra e mentiram. E o preço foi a morte. Isso aqui é Novo Testamento, não é Antigo não. Aqui é a graça. Atos capítulo 5 já é a graça, não é Antigo Testamento não. Deus só faz no Antigo, Ele faz no Antigo e faz no Novo. O Deus que fazia no Antigo, irmão, Ele faz no Novo. E muita coisa aconteceu aqui no Novo. E a Bíblia diz que quando aconteceu isso com Ananias e Safira, caiu um temor muito grande sobre o povo. Por quê? Porque Ananias e Safira se deixaram ser levados pela cobiça, pela avareza. Vamos ter cuidado, igreja. Tem gente que vai para uma, deixa eu aproveitar aqui para abrir. Tem gente que vai para uma faculdade, sofre uma lavagem cerebral lá dentro. Abre mão de Jesus, abre mão de Deus. Pessoas que não tem nada, quando começa a prosperar, procura na igreja para tu ver. Quando não tinha um carro, Jesus é lindo, Jesus é cheiroso, não perdia um culto na igreja. Quando não tinha um carro, não tinha uma moto, não perdia um culto. Só tem aquela bicicletinha, não perdia um culto na igreja. Aí Jeová foi, abriu a porta, abençoou, deu um carro, um bom trabalho, uma coisa, Deus abençoou, pronto. Procura o irmão para tu ver, procura a irmã. Procura, está na praia, está em outros lugares, procura na igreja para tu ver o canto mais limpo. Chegou a bênção, chegou a prosperidade, o cristão se afasta. Então o problema não é o dinheiro, é o amor. É o amor, meus irmãos. É o amor. É o amor ao dinheiro. É isso que a Bíblia está nos ensinando para ele, você ter muito cuidado. É o amor, é o apego, é priorizar. Você vê gente aí, beijando o carro e tudo. A mulher não beija, mas o carro. A mulher em casa não quer beijar, meu amigo, mas o carro, a moto, desculpa a expressão, passa até a língua. Beijando o carro, beijando a moto.
Sabe? É um amor tão grande com o carro, com a moto, mas não tem pela esposa o mesmo amor que tem pelo carro. Não tem pelo esposo o mesmo amor, sabe? Que tem pelas coisas da terra, pelas coisas materiais, pelo dinheiro, por coisas perecíveis. Despreza o próximo, despreza o outro, porque tem alguma coisa. Arabacama súria, porque possui alguma coisa. E nós temos que ter muito cuidado, irmão. Está cheio de gente assim. Quando não tinha nada, meus irmãos, Pai do Senhor, queridos, os irmãos estavam lá, onde Judas perdeu a revolta, lá em Riba. Quando passava, meus irmãos, Pai do Senhor, quando passa com o carro, joga lama nos irmãos. Quando passa, o irmão olha para troncha a cara, vira a cara, faz que nem está vendo. Está cheio aí, irmão. Tem hoje, quando o irmão olha, vira a cara e passa direto. O irmão faz uma carinha assim, sabe? Ninguém quer alguma coisa, olha, você sabe, pode até dar carona, mas faz que não está vendo. Sabe que o irmão viu e sabe que o irmão viu ele, mas vira a cara e passa direto. Faz que não está vendo. Outra é pior, ainda passa e joga lama. Faz seu irmão. Quando olha, está o irmão cheio de lama. Sangue de Jesus tem poder. Que é isso, irmão? A coisa é muito séria. Vamos ficar de pé, vamos agradecer aqui a Jesus.